2 dias antes do Natal, levantei-me cedo e fui direto ao mercado de produtores, enchendo uma grande cesta de vime com os produtos mais frescos que encontrei. Ao voltar, comecei a preparar os pratos favoritos de Sofia, frango assado com ervas e limão e purê de batatas cremoso. A casa inteira se encheu com um aroma rico e quente de alho e tomilho assados. Meu coração estava cheio de expectativa. Estendi a toalha de mesa, afofei as almofadas e me sentei no sofá como uma criança esperando o Papai Noel, com os olhos fixos na porta. Sofia tinha acabado de terminar seu primeiro emprego em tempo integral após a universidade. Ela insistiu em trabalhar até o último dia para causar uma boa impressão ao chefe. Sempre soube que ela era muito trabalhadora. Era um pouco mais de 7 horas quando, finalmente, a porta da frente se abriu. Levantei-me de um salto, sorrindo amplamente com os braços meio erguidos para um abraço. Mas ela nem sequer me olhou. Foi direto para os braços de seu pai, Rafael, praticamente pulando. Pai, este ano recebi um bônus de R$ 5.000. Rafael se iluminou como uma árvore de Natal, o rosto cheio de orgulho. Ele deu um leve tapinha na cabeça dela. Essa é a minha garota. Estou muito orgulhoso de você. Então, Henrique e Beatriz, meus sogros, entraram apressados, com rostos radiantes. Sofia, você é o orgulho desta família, disse Beatriz, com a voz impregnada de admiração. Fiquei ao lado, observando-os se aglomerarem ao redor dela. Claro que fiquei feliz por ela, como não estaria. Mas ainda assim, havia uma dor silenciosa, como se eu tivesse sido esquecida. Afinal, fui eu quem a criei. Dei um passo à frente e peguei a mão dela com um sorriso. Que dia longo. Você está com fome? Preparei seus pratos favoritos. Posso aquecê-los? Ela nem me olhou. Mãe, você pode parar de me fazer essas perguntas sem sentido? Retrucou, visivelmente irritada. Então, ela se abaixou, abriu o zíper da mala com o rosto brilhando de emoção, tirou um maço de envelopes cuidadosamente embrulhados e os colocou com orgulho sobre a mesa de centro, como se estivesse prestes a anunciar os vencedores de um concurso. Nesse momento, Hugo, o irmão mais novo de Rafael, e sua esposa Elisa entraram. Seus olhos imediatamente se fixaram nos envelopes espalhados sobre a mesa de café. Nossa, Sofia, parece que você está se saindo muito bem, disse Hugo, genuinamente impressionado. Aposto que são presentes para todos. Que gesto especial. Assim que Sofia viu Elisa, deu um salto e a abraçou forte. Tia, senti tanta saudade de você. Fiquei paralisada. Naquele instante, compreendi. Ela podia tratar qualquer um como família, qualquer um, menos eu. Enquanto todos se reuniam ao redor dela, Sofia pigarreou e sorriu radiantemente. Para agradecer a todos pelo apoio este ano, preparei um presente para cada um. Este é para o papai, um cartão de presente Visa de R$ 5.000. Os avós recebem um vale para spa de R$ 300 cada um. Os tios recebem cartões de supermercado gourmet de R$ 200. Não me movi, apenas a observei enquanto ela distribuía os cartões um a um, sorrindo com orgulho. Elisa a cutucou suavemente e sussurrou. Querida, acho que você esqueceu alguém. Sofia deu um tapinha brincalhão na testa, como se tivesse acabado de lembrar. Meu Deus, você tem razão. Acho que tem mais um na minha bolsa. Um alívio imenso me invadiu. Então ela tinha se lembrado de mim, afinal. Talvez tivesse guardado o meu para o final. Talvez fosse algo especial. Estendi a mão justo quando ela se abaixou e pegou nossa cachorrinha Luna, aninhando-a como um bebê. Ela colocou o último envelope no suéter de Luna e disse com carinho. Este é para você, Luna, por ser tão boazinha este ano. Fiquei ali, atônita. Meu sorriso congelou. Minha mão ficou suspensa no ar, inútil. Após uma longa pausa, consegui perguntar em voz baixa. Sofia, e o meu? Ela se virou para mim, com uma voz suave, mas cortante. Mãe, você fica em casa o dia todo. Não trabalha. Não entende o quão exaustivo é o meu trabalho. Você cozinha e limpa, claro, mas isso é escolha sua. Você não me ajudou com nada importante. Por que eu te daria um presente? Elisa correu e a puxou suavemente para o sofá, sussurrando para que ela parasse. Mas Sofia não havia terminado. Ela sorriu e tirou outra surpresa da bolsa. Ah, e adivinha, reservei passagens para todos passarmos o ano novo no Havaí. Partimos amanhã à noite. Fiquei em silêncio, pensando. Bem, tudo bem, não há presente. Pelo menos vamos viajar juntos. Talvez essa fosse a maneira dela de mostrar que se importava. Ela era minha filha.
Quem guardaria rancor por algo assim? Comecei a verificar os envelopes com os outros procurando minha passagem, mas não consegui encontrar nenhuma. Olhei para ela, confusa, ela ergueu o queixo como se estivesse dando ordens. Mãe, você não vem? Preciso que você fique cuidando da Luna. Ela ficaria muito triste aqui sozinha e você é a pessoa perfeita para isso. Foi esse o momento em que algo dentro de mim se partiu. Para minha filha, eu não era nada, nem mesmo valia o preço de uma passagem de avião. A raiva subiu pelo meu peito. Balancei o braço e o prato de biscoitos que eu havia assado caiu no chão. O estrondo ressoou como um alarme de incêndio. Ana Clara, que diabos está acontecendo com você? Perguntou Beatriz, com a voz aguda e estridente. Henrique franziu o senho, desaprovando. Você acabou de estragar a noite. Que tipo de comportamento é esse? Rafael, sussurrou Beatriz. Casar com uma mulher assim foi uma maldição desde o primeiro dia. Sofia piscou e depois franziu a testa. Nossa, mãe, sério, é só uma viagem ao Havaí. Te levo no próximo ano, quando receber outro bônus. Agora pronto, todos estão chateados. Satisfeita? Hugo abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Elisa segurou sua mão e balançou a cabeça. Soltei uma risada fria e amarga. Então, é isso que preciso fazer para ser notada, hein? Tenho que quebrar algo só para lembrar a vocês que eu existo? O rosto de Rafael se obscureceu. Sua paciência se esgotou. Ele apontou para o prato quebrado no chão. Você tem ideia de como está sendo ridícula, agora? Era para ser uma reunião familiar alegre, mas você tinha que estragar tudo. Se não consegue lidar com isso, vá embora. Ninguém está te impedindo. A ironia doeu. Eu não era da família, era a empregada sem salário, a cuidadora de cachorros, a que cozinhava, limpava e era ignorada. Tirei o avental com um puxão, joguei-o de lado e entrei furiosa no quarto. Peguei todas as roupas que encontrei, enfiei-as numa bolsa, agarrei minha carteira e minha identidade. Justo quando me virava para sair, Elisa correu e segurou meu braço. Ana Clara, não faça isso. É tarde. Para onde você vai? Ela olhou para trás e gritou. Sofia, fale com sua mãe. Não deixe ela ir assim. Sofia nem se levantou. Recostou-se no sofá, com os olhos semicerrados e os lábios franzidos em desdém. Deixa ela ir. O que ela vai fazer? Correr de volta para a casa da mãe dela? Ela faz birra o tempo todo. Vai voltar amanhã, como sempre. Fiquei ali, atônita. Mais de 20 anos de amor e sacrifício resumidos nisso. Se minha mãe algum dia ouvisse como me falaram naquela noite, seu coração se partiria. Soltei-me da mão de Elisa sem dizer uma palavra e saí direto pela porta. Ao chegar à calçada, peguei meu celular e liguei para minha mãe. Mãe, disse com a voz firme, mas vazia. Não vou voltar para casa nas festas. Preciso de um tempo. Talvez faça uma pequena viagem. Ela fez uma pausa por alguns segundos e depois respondeu com doçura. Acho uma ótima ideia, querida. Uma mudança de ares vai te fazer bem. Só tome cuidado, está bem? Depois de um momento, ela acrescentou. Lembra que te disse que estava pensando em vender a casa antiga? Pois bem, está feito. A venda foi concluída e o dinheiro já está na conta. Vou te enviar algo. Ela percebeu que algo não estava bem, mas não perguntou. Nunca pressionou. Apenas me apoiou, em silêncio e completamente. Disse suavemente. Mãe, estou bem. Não preciso de nada agora, mas obrigada. Se algum dia precisar, te peço. Falei sério. Obrigada por estar sempre aí. Ela assentiu com um gesto que quase pude ouvir pelo telefone, mas 10 minutos depois recebi uma notificação. Ela havia transferido R$50 mil para minha conta. A nota dizia, para minha querida filha, divirta-se. O melhor de ter uma mãe que te apoia é que ela te dá coragem para se afastar de qualquer coisa que não te honre. Naquela noite, me hospedei num hotel boutique no centro. Pela primeira vez em muito, muito tempo, deitei-me numa cama que era realmente minha e fechei os olhos em paz. Na manhã seguinte, bem cedo, enquanto me acomodava junto à janela do hotel com um café, meu celular tocou. Era Rafael. Hesitei e depois atendi. Sua voz era baixa, mas cheia de irritação. Ana Clara, quanto tempo você pretende continuar com isso? Volte para casa agora. Passei na casa da sua mãe e ela disse que você nunca apareceu. Não me importa onde você está, apenas volte. Não disse uma palavra. Simplesmente encerrei a chamada. Quem ele pensava que eu era? Uma empregada de plantão que ele podia chamar com um estalar de dedos?
Que audácia daquele homem, latindo ordens como se ainda tivesse algum direito sobre mim. Momentos depois, meu celular vibrou novamente, desta vez com uma enxurrada de mensagens de Sofia. Mãe, você não está meio velha para agir assim? Sumir só para chamar atenção? Que imaturo é isso? Vamos para o Havaí hoje à noite. Se você não voltar, quem vai cuidar da Luna? Se algo acontecer com ela, nunca vou te perdoar. Fiquei olhando as mensagens e meus lábios se curvaram num sorriso amargo. Essa era minha filha, a que criei com minhas próprias mãos, falando comigo assim. Um dia eu a considerei um tesouro. Agora ela só me via como um fardo, uma ajudante. As lágrimas voltaram a surgir, mas dessa vez as deixei cair e jurei que seria a última vez. Lembrei-me de quando ela era pequena, tão doce e cheia de amor. Ela costumava abraçar meu pescoço com seus bracinhos e sussurrar: Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Quando crescer, vou te comprar o vestido mais bonito. Ainda posso imaginá-la aninhada no meu colo, toda suavidade e sorrisos. Mas, depois do ensino fundamental, ela perdeu o foco. Suas notas caíram. Rafael disse que ela precisava de mais atenção em casa e me pressionou para largar meu emprego. Sem pensar 2 vezes, pedi demissão. Tornei-me mãe em tempo integral, deixando tudo de lado por ela. Mas à medida que crescia, ela se tornava mais fria. Ainda me lembro do dia em que ela chegou em casa furiosa. Para de ir às reuniões de pais e professores. Todo mundo sabe que você é dona de casa. É constrangedor. Você não pode me ajudar com cálculo. Qual é o sentido de você ficar em casa o dia todo? Você não ganha dinheiro e ainda briga com o papai. Uma vez após outra, eu me dizia, ela ainda é jovem. Um dia ela vai entender. Esperei durante o ensino médio, a universidade. Pensei que, ao entrar no mundo real, ela compreenderia o que tudo isso significava. Mas não. Isso foi o que recebi em troca. 20 anos de sacrifício silencioso e invisível. E agora eu estava lá aqui, olhando para uma filha que mal conseguia reconhecer. Naquela manhã de Ano Novo, ela enviou uma última série de mensagens. Parabéns! Você oficialmente arruinou os planos de todos. Saímos ao meio-dia. Não se incomode em voltar. Se não estiver em casa até lá, não espere mais ser minha mãe. Perfeito. Porque eu também estava prestes a deixar de ser a mãe dela. Abri meu e-mail e enviei a Rafael os papéis do divórcio finalizados, que eu vinha preparando discretamente. Uma linha no corpo do e-mail. Por favor, assine logo. Se recusar, seguirei para o tribunal. Depois, desliguei o celular, peguei minha mala e caminhei até o terminal do aeroporto. E assim, sem mais, embarquei num voo para a Islândia, uma terra de gelo e silêncio, para aproveitar as primeiras férias lúcidas da minha vida. Depois que Rafael recebeu os papéis do divórcio, o pânico o atingiu como um tijolo. Ele começou a me ligar repetidamente, só para encontrar a mesma mensagem de voz fria. O número que você discou não está disponível no momento. Ele andava de um lado para o outro no quarto, o rosto tenso de frustração. Sofia, por outro lado, permaneceu satisfeita e serena. Deu um tapinha no ombro dele, como se tivesse tudo sob controle. Pai, não se preocupe, é só a maneira dela de tentar nos fazer ceder. Manipulação clássica. Ela é dona de casa e não sai de casa há anos. Você acha mesmo que ela está se divorciando? Não vamos ceder. Deixe ela ficar aí por um tempo. Isso vai ensinar uma lição a ela. Vai mostrar quem manda aqui. Os pais de Rafael assentiram em concordância do outro lado da sala. Ela se acostumou demais a ser mimada, murmurou Beatriz. Divórcio, por favor. Que vida ela acha que terá sem você? Acrescentou Henrique com sarcasmo. E com isso, toda a família, alegremente, levou suas malas ao aeroporto, prontos para começar suas férias, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Sofia postou uma foto do restaurante do hotel nas redes sociais. Taças de champanhe erguidas, sorrisos radiantes, todos aproveitando o brilho de férias familiares aparentemente perfeitas. Olhei a imagem e depois desliguei meu celular calmamente. Enquanto isso, eu estava sentada com um grupo de novos amigos, todos abrigados em casacos grossos, ao redor de uma fogueira crepitante. Flocos de neve caíam ao nosso redor e, acima, a aurora boreal dançava no céu islandês. Brindamos com nossas garrafas de cerveja e rimos, sem obrigações, sem papéis a desempenhar, apenas liberdade. O tipo de liberdade que eu não experimentava há 20 anos.
Soltei uma risada silenciosa e sussurrei para mim mesma. Ser jovem é bom, mas ser livre é ainda melhor. Tirei algumas fotos da aurora e postei no Instagram com uma legenda simples. Parece um sonho. Você só tem uma vida, cuide-se. Em menos de 1 minuto, uma mensagem de voz de Sofia apareceu na minha caixa de entrada. Sua voz era aguda e furiosa. Como você pôde? Está usando o dinheiro do papai para viajar sozinha? Eu ralei o ano inteiro e mal economizei algo. Você se importa com a gente? Você é tão egoísta. Não escutei o resto. Simplesmente ignorei. Mas ela estava certa em uma coisa. Eu estava sendo egoísta e pela primeira vez na vida isso me fazia sentir bem. Respirar, viver nos meus próprios termos. Só lamentei não ter feito isso antes. Então, postei outra foto, minha passagem para um voo para a Noruega. A legenda tinha apenas 4 palavras. Próxima parada, ainda mais brilhante. Esse foi o momento em que Sofia finalmente desmoronou. Ela começou a ligar sem parar, deixando uma mensagem de voz após outra. Mensagens frenéticas exigindo respostas. Por que eu havia fugido? Por que estava desperdiçando dinheiro? Por que estava agindo como criança? Não respondi a nenhuma chamada. No final, bloqueei o número dela. Furiosa, ela mudou o voo de volta. A viagem de 7 dias foi reduzida a 2. Na noite seguinte, ela invadiu a casa da minha mãe e desabou em lágrimas na sala de estar. Vovó, a mamãe é egoísta. Ela fugiu para o exterior enquanto tentávamos celebrar em família, cortou contato e está gastando todo o dinheiro que o papai ganhou com tanto esforço. E agora ela me bloqueou. Você precisa fazer ela entrar na razão. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Então ergueu os olhos e disse calmamente. Deixe-me te perguntar uma coisa. Quando toda a sua família voou para o Havaí, algum de vocês perguntou se a mãe dela queria ir? Sofia ficou paralisada. Abriu a boca, mas nada disse. Rafael interveio rapidamente, tentando suavizar as coisas. Olha, você está enganada. Ana Clara disse que não queria vir. Ela estava tentando economizar dinheiro. Minha mãe deu uma risadinha seca e mordaz. Que curioso, você acabou de dizer que ela gastava demais. Agora, ela economiza? Qual das versões? Quero que fique bem claro. Ninguém pode intimidar minha filha. Ela tem a mim e, com meu apoio, nunca precisará da compaixão de ninguém. Ela não precisa de nada, muito menos das suas migalhas. Então ela se levantou, apontou para a porta da frente e disse, sem levantar a voz: Saiam. Rafael e Sofia saíram arrastando os pés, atordoados. Não foi até estarem sentados no carro, com um silêncio pesado entre eles, que Rafael piscou e murmurou: Espera, agora me lembro. Sua avó mencionou que ia vender a casa antiga. Pelo jeito que ela falou hoje, provavelmente já vendeu. E se for assim, ela deu esse dinheiro para sua mãe. O rosto de Sofia perdeu a cor. O quê? A vovó vendeu a casa? Meu Deus, aquele lugar vale uma fortuna. Não é à toa que ela pediu o divórcio. Ela quer pegar esse dinheiro e sumir. Isso não pode acontecer. Temos que recuperar esse dinheiro. A partir daquele dia, Sofia mudou. Não era mais a garota presunçosa e confiante que eu havia deixado para trás. Agora, ela me escrevia constantemente, perguntando como tinha sido meu dia, se eu estava gostando da viagem, como estava o clima, quando eu planejava voltar para casa, como se palavras doces pudessem apagar tudo o que ela me disse. Ela achou que eu derreteria assim que ela agisse com suavidade, como sempre fazia, mas dessa vez, não. Por dias não respondi. Então, numa noite, ela enviou uma mensagem de voz. Sua voz tremia, carregada de lágrimas. Mãe, eu estraguei tudo. Desculpe-me tanto. Não foi minha intenção. Eu só estava muito brava. Não pensei que você iria embora de verdade. Por favor, volte. Juro que serei diferente. Vou mudar. Só volte para casa, tá? Escutei e ri em silêncio. Ela ainda não entendia. Eu não fui embora por causa de uma passagem de avião. Fui embora porque finalmente vi a verdade sobre o que eu significava para essa família. E eu não ia mais ficar lá. Apaguei a mensagem e segui em frente. 1 mês depois, voltei. Assim que cruzei a porta, Rafael parecia um homem se afogando, procurando um colete salva-vidas. Ele pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Sofia. Ela voltou. Volta para casa na agora. Eu te disse que ela não iria até o fim. Se ela realmente assinasse aqueles papéis, perderíamos 50 mil reais. Sofia apareceu num instante. Assim que me viu, abriu os braços e correu em minha direção. Mãe, você finalmente voltou.
Senti tanto a sua falta. Levantei a mão e a parei no meio do caminho. Depois, calmamente, tirei os papéis do divórcio da minha bolsa e os coloquei sobre a mesa. Minha voz soou serena, impassível. Vá em frente, assine isso. Fique com a casa, o carro, a filha, não quero nada disso. O sorriso de Rafael congelou. Seu rosto adquiriu um tom doentio. Ana Clara disse atônito: como você pôde fazer isso? Sabe o quanto trabalhei todos esses anos? Você ficou em casa aproveitando a vida por 2 décadas e agora simplesmente vai embora? Tudo porque se sentiu um pouco excluída? Vale a pena jogar um casamento fora por isso? Levantei-me e olhei nos olhos dele. Então, joguei os papéis de volta na mesa com um golpe frio. Você acha que ser dona de casa é fácil? Acha que Sofia se tornou o que é por acaso? Foi você que me fez largar meu emprego para Krila, e foi você quem passou anos me desvalorizando na frente dela, dizendo que eu não valia nada porque não trazia um salário para casa. Seus pais zombavam de mim sempre que podiam, e você nunca me defendeu. Ela te ouviu dizer que eu era uma aproveitadora. O rosto de Rafael se contorceu, e seu tom ficou desagradável. Vamos ser honestos, nada disso estaria acontecendo se sua mãe não tivesse te dado esse dinheiro. É disso que se trata. Você não teria coragem de fazer isso se ela não estivesse financiando sua rebelião. Sofia, que fingia arrependimento, explodiu assim que o ouviu. Seu rosto escureceu. Ela levantou a voz. Você está sendo ridícula. Não pense que, só porque tem dinheiro agora, pode nos tratar como lixo. Você não parou para pensar no seu comportamento. Olhei nos olhos dela. Minha voz soava gélida e tranquila. Sofia, espero de verdade que um dia você aprenda a pensar por si mesma, em vez de repetir como papagaio tudo o que seu pai diz. Eu te criei com tudo o que tinha. Não te criei para tratar sua mãe como se ela fosse inferior a você. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Virei-me para os dois e disse, lenta e deliberadamente: se não assinarem, levarei isso ao tribunal. Estou pronta de qualquer jeito. E com isso, me virei, abri a porta e saí. Não olhei para trás nenhuma vez, porque naquele momento soube. Eu não era mais a mulher presa na cozinha. Eu era livre e não tinha intenção de voltar jamais. No dia seguinte, Rafael e Sofia apareceram na casa da minha mãe. Naquela manhã, a campainha tocou. Minha mãe me contou depois que eram eles dois novamente, com as mesmas caras, o mesmo tom, só que em um cenário diferente. Ontem, eles haviam se feito de vítimas lamentáveis na minha frente. Hoje, apareceram na porta dela tentando me contornar, buscando respostas. Tal pai, tal filha, que dupla. Minha mãe não os deixou entrar. Ficou parada na porta, colocou sua xícara de café de cerâmica recém-lavada na mesa do hall e disse, calma e comedida. Está tudo bem. Ela só está cansada de ser chantageada emocionalmente. Sofia ficou paralisada por um momento, depois forçou um sorriso que parecia mais doloroso que sincero. Vovó, só estamos preocupados que ela faça algo impulsivo, sabe, financeiramente. Rafael interveio rapidamente. É isso. Veja, só estamos tentando proteger o patrimônio familiar. Ela está um pouco sensível agora. Minha mãe deu um sorriso silencioso, mas não do tipo que alguém gostaria de receber. Então é por isso que estão aqui, disse, com a voz afiada sob a calma. Querem saber o que ela está fazendo com o dinheiro, não é? Eles tentaram recuar, explicar-se, mas ela não deu chance. Já falei com um advogado. Ana Clara é uma mulher adulta, pode tomar suas próprias decisões, e se acham que vão tirar algo de mim, não percam seu tempo. Então, acrescentou, quase como uma reflexão tardia, mas cada palavra foi como um martelo. Parem de tratá-la como uma dona de casa indefesa. Ela agora sabe como se proteger legalmente. A porta não foi batida, mas fechada com uma firmeza silenciosa. Naquela tarde, sentei-me no escritório da minha mãe por horas. Os documentos que minha advogada havia enviado estavam espalhados sobre a mesa, estruturas de fundos, extratos bancários, registros financeiros. Olhei para eles por um bom tempo, quase atônita. Pela primeira vez na vida, os papéis à minha frente não haviam sido entregues por outra pessoa com um post-it dizendo, assine aqui. Eram meus, e eu tomava as decisões. Minha mãe estava ao lado da estante, segurando uma xícara de chá vermelho. Sua voz era firme. Esse dinheiro, disse, era algo que eu sempre quis te dar mais tarde, para o seu futuro, para garantir sua segurança. Ela fez uma pausa e me olhou diretamente. Aqueles olhos doces, agora marcados pela idade, mas mais afiados do que nunca.
mas parece que você precisa dele agora. Ela se aproximou, sentou-se ao meu lado e colocou a mão suavemente sobre a minha. Ana Clara, seu pai e eu acordamos tarde demais. Quando percebemos que precisávamos nos proteger, não tínhamos mais muito. Mas você, querida, ainda tem opções. Um nó se formou na minha garganta. Meus olhos permaneceram secos, mas só porque a dor era profunda demais. Peguei a caneta e, pela primeira vez, não estava assinando uma apólice de seguro para Rafael. Nem uma garantia de empréstimo, nem um contrato de compra conjunta. Assinei com meu próprio nome, como única proprietária do fundo, e minha mão nem tremia. Naquele dia, fiz coisas importantes. Congelei todas as contas conjuntas com Rafael. Pela primeira vez em uma década, abri uma conta privada totalmente nova, só no meu nome. Atualizei meu testamento, removendo todos os nomes autorizados que já pertenceram a Rafael ou Sofia. Enviei um e-mail para Joana, minha advogada e amiga da faculdade, com instruções completas para gerenciar o divórcio. Joana tem a mente de um livro-texto de direito e a lealdade de uma irmã. Liguei para meu consultor financeiro e ativei protocolos de verificação aprimorados. Nenhum movimento de dinheiro seria feito sem meu consentimento explícito e presencial. Uma semana após a separação financeira, Sofia voltou a me contatar. Desta vez, foi uma mensagem de voz com um tom leve e alegre, como se nada tivesse acontecido. Mãe, você é incrível. Viajar sozinha para a Islândia e a Noruega. Foi lindo. Adoraria saber mais. Talvez na próxima vez possamos viajar juntas para um lugar ainda mais longe. Não respondi. Um dia depois, chegou outra mensagem. Desta vez, sua voz estava tensa e quebradiça. Mãe, as coisas não estão indo muito bem ultimamente. Houve demissões no trabalho e eu estava pensando, talvez pudesse ir para casa e ficar com você por um tempo. Ainda assim, não disse nada. Queria ver quanto tempo ela conseguiria manter a encenação. 2 dias depois, ela enviou uma captura de tela do extrato de seu cartão de crédito. O texto dizia: meu cartão está no limite. Quem dera eu não tivesse gastado tanto antes. Sinto sua falta, mãe. Isso quase me fez rir alto. Sente minha falta ou sente falta do meu dinheiro? Suas desculpas chorosas, seu arrependimento, tudo fazia parte do roteiro e eu sabia exatamente o que viria depois. Se eu cedesse, mesmo que um pouco, o drama aumentaria, e foi aí que começou a ação, a filha pródiga pedindo perdão. Ignorei de novo, mas desta vez instalei silenciosamente um software de gravação de chamadas e espelhamento de tela no meu celular. Porque, quando a fase das desculpas termina, começa a fase da manipulação, e eu não me deixaria ser pega desprevenida. No 5º dia, como esperado, ela ligou. Assim que atendi, sua voz já tremia de lágrimas. Mãe, eu realmente não aguento mais. Caí da escada hoje, bem na frente do meu prédio. Ninguém me ajudou. Estava lá, caída, sozinha, e tudo o que eu queria era te ligar. Não disse nada, apenas silêncio. Ela esperou um instante e depois mudou de assunto, com um tom mais tenso. Você mudou a senha do banco recentemente. Tentei verificar sua conta de luz ontem e não consegui entrar. Sorri discretamente, embora minha voz permanecesse calma. Atualizei a segurança da minha conta. O banco recomendou. Disseram que roubo de identidade está aumentando. A voz dela ficou mais aguda na hora. Mãe, eu não sou uma estranha. Sou sua filha. Você está mesmo protegendo sua conta de mim? Não discuti. Mantive-me firme. Se quer mesmo ajudar, envie os documentos que pedi no último mês, mas não toque na minha conta bancária novamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou uma risada amarga. Tá bom, então agora eu sou uma estranha, né? Não, respondi calmamente. Você se tornou uma no dia em que começou a me tratar como um caixa eletrônico. Ouviu-se um baque surdo. Ela havia batido o celular em algo. Então, como se a represa finalmente tivesse se rompido, ela explodiu. Você se acha superior a tudo, não é? Esse fundo não é só seu. Você viveu do dinheiro do papai a vida toda e agora quer ficar com tudo só porque se divorciou. Aí estava a verdade. Ela não queria perdão, queria um saldo, uma herança, o controle. Toquei na tela para ativar a gravação. Meu tom permaneceu comedido, cada palavra intencional. Sofia, você sabe que esta chamada está sendo gravada, né? Vou enviá-la ao meu time jurídico como prova para meu pedido de ordem de não contato.
Silêncio. Então eu ouvi. A compostura dela desmoronou. Ela começou a soluçar, um choro gutural, com todo o corpo. Não aguento mais. Como você pode ser tão cruel? Não lembra daquela noite em que eu tive febre e você ficou acordada ao lado da minha cama o tempo todo? Nada disso importa para você? Respirei fundo, uma respiração profunda e tranquilizadora. Eu lembro, disse em voz baixa. Lembro que não bebi uma gota d'água naquela noite, com medo de que você acordasse e não me visse. Lembro quando você tinha 6 anos e disse que me compraria uma casa quando crescesse. Aos 10, prometeu me levar ao Havaí. Mas também lembro como você dizia que era constrangedor eu ser dona de casa. Você me pediu para não ir às suas reuniões de pais. Disse que eu era inútil, que não podia te ajudar com as tarefas, que não ganhava dinheiro e não merecia respeito. Ela gritou pela linha. Então, você está me cortando por causa disso? Vai jogar tudo fora por isso? Minha voz se reduziu a um sussurro frio e claro. Não estou te cortando por isso. Estou te cortando porque você usa o amor que te dei como alavanca. Porque acha que carinho é moeda de troca. Posso perdoar a imaturidade, Sofia, mas não vou me deixar ser chantageada emocionalmente. Então, encerrei a chamada, abri o perfil de contato dela, bloqueei-a em todas as plataformas, configurei para que ela não pudesse me adicionar novamente e não deixei nenhum adeus. Naquela noite, abri a geladeira e vi os picles que havia preparado no dia anterior. Eu os fiz pensando nela, para o caso de ela aparecer na minha porta se desculpando uma última vez. Agora, peguei o pote, levei-o até a lixeira e joguei dentro. Não guardava mais nada, nem mesmo a esperança de que ela voltasse. Ana Clara, seu marido fez um movimento. Eu acabara de servir meu café da manhã quando Joana, minha advogada, me disse isso pelo telefone. Rafael apresentou uma petição. Ele quer reivindicar parte do seu fundo fiduciário. Ela fez uma pausa e acrescentou. Ele argumenta que o dinheiro que sua mãe te deu foi transferido durante o casamento, então deveria ser considerado propriedade conjugal. Soltei uma risada silenciosa. Claro que ele faria isso. E claro que ele cairia tão baixo. Mas aqui está a verdade. O dinheiro da minha mãe foi transferido depois que me mudei, depois que me separei oficialmente de Rafael. Não foi um presente de casamento. Não foi um investimento conjunto a longo prazo. Ela o enviou há 2 meses, quando viu que eu estava no meu pior momento. Nem mesmo me explicou. Simplesmente enviou os fundos com uma nota na descrição da transferência. Pela vida da minha filha, pela sua própria vida. Estava limpo, cronometrado, documentado. E agora Rafael queria distorcer essa linha do tempo. Tentar apresentá-lo como propriedade conjunta só porque ainda não estávamos legalmente divorciados. Não disse nada. Apenas folheei o suposto pacote de provas que o advogado dele apresentou. Incrível. Nem mesmo a expressão cara de pau descrevia. A petição dele afirmava: embora os fundos tenham vindo da sogra do peticionário, a transferência ocorreu durante o casamento legal. Portanto, ambas as partes tinham acesso teórico e direito compartilhado. Depois, num último gesto de audácia, ele acrescentou: não tenho objeção a que esses fundos sejam usados para apoiar a família e as necessidades futuras da nossa filha. Ah, então era sobre apoiar a família ou financiar sua próxima viagem de crescimento pessoal. Joana e eu fomos trabalhar. Apresentamos todos os documentos. A data da transferência, 2 semanas após eu ter me mudado e me separado oficialmente de Rafael. A conta receptora, recém-criada, apenas no meu nome. Rafael não tinha acesso nem conhecimento prévio. Mais importante, a mensagem que minha mãe me enviou no dia da transferência, ainda salva no meu celular. Não dê um centavo a ele. É a primeira vez na sua vida que você pode gastar dinheiro consigo mesma. Não era uma disputa financeira. Finalmente, Rafael mostrou suas cartas. Ele não tinha medo do divórcio, mas estava aterrorizado de perder o controle sobre mim e o dinheiro. No dia da audiência, ele apareceu com o mesmo terno cinza que usou pelo menos 1 dúzia de vezes durante nosso casamento. Naquela época, ele o usou para se casar comigo. Agora, o usava para tentar tomar tudo o que pudesse. Ele se levantou tentando parecer razoável. Só quero clareza sobre o patrimônio conjugal. Ambos temos uma responsabilidade com nossa filha. Joana se levantou e abriu sua pasta. Sua voz era fria e firme. Em primeiro lugar, esses fundos foram um presente pessoal da mãe de Ana Clara, destinados exclusivamente ao uso dela.
Em segundo lugar, a transferência ocorreu após a separação legal. Rafael não participou da gestão desses fundos. Em terceiro lugar, Rafael cometeu múltiplas irregularidades financeiras, incluindo empréstimos e transferências de fundos não aprovados, o que compromete a confiança financeira conjugal. Temos documentação que comprova isso. Ela deslizou as evidências sobre a mesa, capturas de tela da transferência bancária, a nota da transação, o texto original da minha mãe e, o melhor de tudo, uma cópia dos documentos de empréstimo que Rafael uma vez me pediu para assinar rapidamente, quando pensava que eu não lia as letras miúdas. Ouvi Rafael suspirar bruscamente do outro lado da mesa. Ele não esperava isso. Não esperava que eu guardasse os recibos. Nunca pensou que os papéis que ele passou pelo meu nariz apareceriam no tribunal como prova-chave contra ele. A juíza, uma mulher de cerca de 40 anos, com um olhar penetrante, não parecia divertida. Após examinar tudo, ela ergueu os olhos e emitiu sua decisão em uma frase concisa. É evidente que esses fundos foram um presente pessoal da mãe de Ana Clara, posterior à separação. O senhor não tem nenhum direito legal sobre eles. Ouviu isso? Ela disse com graça profissional, mas a mensagem foi clara. Rafael, não toque no meu dinheiro. Do lado de fora do tribunal, Joana me entregou num café, enquanto estávamos nos degraus de pedra, observando Rafael falar com seu advogado nervoso. Ela sorriu. Sabe do que ele realmente tem medo? Dei um gole. Me ilumine. Ele não teme a ruína, ele teme você. Teme que você possa gastar dinheiro agora sem pedir permissão a ele. Ri baixinho. Não, disse. O que mais o assusta não é o divórcio. É o fato de que eu fui embora e estou melhor sem ele. Olhei para o documento judicial na minha mão. No topo dizia, petição de divórcio apresentada oficialmente. E essas 5 palavras simples e impressas foram mais reconfortantes do que qualquer promessa que ele já fez. No dia em que saí daquele tribunal, não voltei para casa. Em vez disso, passei pela biblioteca municipal e preenchi uma inscrição para voluntariado. Sempre foi meu trabalho dos sonhos. Ajudar as pessoas a encontrar o que precisavam, recomendar livros, resolver problemas que se acumulavam numa única folha. Naquela época, Rafael riu. Quanto vão te pagar por isso? Melhor ficar em casa com Sofia. Então, deixei o sonho de lado. Mas agora, vivo apenas para mim. E pensei, é hora de experimentar a vida que um dia imaginei. 3 dias depois, estava sentada na mesa de voluntários, ao lado da janela principal da biblioteca, cumprimentando minha primeira visitante. Uma senhora idosa que perguntou como imprimir sua solicitação de seguro social. Guiei-a pelos passos, mostrei como navegar no site do governo, ensinei como identificar números fraudulentos e imprimi sua lista de interações medicamentosas. Enquanto ela saía, apertou minha mão e disse, você é mais paciente que minha própria filha. Sorri. Não disse nada. Já tinha ouvido essas palavras antes, só que naquela época elas não contavam, porque ninguém na minha família acreditava nelas. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu as conquistei nos meus próprios termos. No caminho para casa, parei no banco perto do pequeno parque na Rua Mãe. Uma mulher passou com seu andador, olhou para mim e depois para a marmita que eu segurava. Comendo sozinha? Assenti. Ela assentiu. Eu também. Me divorciei aos 60, vivi sozinha e jantei sozinha por 20 anos. E as refeições ficam cada vez melhores. Não consegui evitar rir. Você não teve medo na época? Ela me olhou diretamente nos olhos, com um sorriso de aço. Claro que tive, mas ter medo é melhor do que viver com um homem que te vê como sua assistente. Não sabia o nome dela. Ela não conhecia minha história. Mas por um momento ficamos ali, sentadas, 2 pedaços de ferro velho aquecidos lentamente pelo mesmo sol. Naquela noite, recebi um e-mail de Rafael. Uma linha. Sofia está desmoronando. Ela diz que seu divórcio está arruinando ela emocionalmente. Não respondi. Não abri os anexos. Já sabia o que ele estava fazendo. Tentando me fazer sentir culpa para voltar à submissão. Mas eu aprendi algo. Nem todas as filhas merecem perdão. No dia em que Rafael desapareceu das redes sociais, eu soube. Ele finalmente aceitou a derrota. Mas o que eu não esperava era quantas outras derrotas ainda o aguardavam. Sem sua imagem cuidadosamente cultivada, os cumprimentos educados na igreja pararam. Aqueles que antes sorriam, agora se viravam. A simpatia social é frágil. Uma rajada e tudo desmorona. Então,
Sua saúde começou a cobrar seu preço. A dor nas costas que ele ignorou por anos piorou. Não havia ninguém por perto para lembrá-lo de comer melhor ou tomar seus remédios. No final, ele foi discretamente removido do diretório da empresa. Mencionaram preocupações com crédito pessoal. Acontece que todos aqueles anos, usando-me como fiadora, misturando contas pessoais e de negócios, só funcionaram enquanto ele exibia a insígnia de um lar estável, com uma esposa compreensiva. Agora, nem os tribunais o aceitavam. Por que a diretoria o faria? Ele tentou recorrer a Sofia por ajuda, mas Sofia tinha seus próprios problemas. Após perder o emprego, ela lançou um serviço de coaching de empoderamento feminino, ensinando outras mulheres a viver com confiança e independência. A ironia é que ela nunca descobriu isso por si mesma. Seu ex-noivo ficou noivo uma semana após o término. Ela desmoronou, gravou um vídeo chorando e postou online. Mas sua história triste não era sobre um amor perdido, era sobre mim. Como minha mãe pôde me abandonar assim? Ninguém comprou. Havia 2 tipos de comentários. Um grupo disse: sua mãe não te abandonou, ela finalmente escolheu a si mesma. O outro, usuários anônimos, republicou minha foto, aquela em que estou sob a aurora boreal na Islândia, com o casaco esvoaçante e a legenda: essa mulher não fugiu, ela voltou para si mesma. Alguém curtiu o comentário. Fui eu. Não respondi às chamadas dela. Não abri os novos e-mails de Rafael, eles não mereciam mais meu tempo. O único vínculo entre nós agora é uma conta jurídica conjunta. Transformei essa história num episódio de podcast e o enviei para um programa sobre reinvenção de mulheres após a aposentadoria. O apresentador encerrou o episódio dizendo: essa história vem de Ana Clara Mitty, que quer que você lembre. Uma mulher não está destinada a desaparecer no segundo plano de sua família ou sociedade. Ela está destinada a brilhar. Teve mais reproduções do que eu esperava. Centenas de comentários se destacaram. Fiz minha filha ouvir isso. Não disse uma palavra. Chorei, mas não de tristeza. Eu também quero tentar. Ela não desapareceu. Ela voltou a si mesma. Naquela primavera, caminhei pelas trilhas florestais no extremo oeste da cidade, tênis nos pés, garrafa d'água na mão, conversando com um grupo de voluntários locais. No meio do caminho, uma mulher segurou meu braço e perguntou: você é Ana Clara? Ouvi sua história. Você realmente conseguiu. Fez o que todos nós tínhamos medo de fazer. Segurei a mão dela por um momento. Não disse uma palavra. Porque naquele instante percebi. Eu não era a mulher que saiu correndo da cozinha, soluçando e implorando por liberdade. Eu era a mulher que saiu, ficou de pé, sorriu amplamente e teve força suficiente para ajudar outra pessoa a dar o primeiro passo. Sou Beatriz, a mãe de Ana Clara. No dia em que Sofia e Rafael apareceram na minha porta, fazia um frio glacial. Fiquei parada no umbral, observando-os com seus sorrisos excessivamente gentis e olhos que não paravam de desviar, sempre para o mesmo canto da minha sala. Eles não pediram para entrar, e eu não os convidei. Não estava interessada em ouvir outro discurso ensaiado sobre preocupação ou unidade familiar. O que notei foi como seus olhares constantemente vagavam para o velho arquivo no canto. Aquele que guardava décadas de registros, recibos e documentos de Ana Clara. Eles não estavam lá para verificar o bem-estar de ninguém. Estavam lá para verificar as contas e eu vi através deles. Nunca fui tola. Lembro-me da primeira vez que Ana Clara trouxe Rafael para casa. Eles estavam recém-noivados, ainda envoltos na doce confusão do compromisso inicial. Sentaram-se na pequena varanda, ao lado da cozinha, e eu trouxe um bolo que havia assado naquela manhã. Os olhos de Ana Clara brilhavam ao dizer: Rafael é muito sensato, responsável, voltado para a família. Mas eu vi algo diferente. Rafael sorria muito para Ana Clara. Para mim, nem tanto. Era educado, sim, mas distante, polido, nada genuíno. Durante o jantar, ele falou de suas metas, ambições, longas horas de trabalho, mas nenhuma vez mencionou responsabilidade. Nenhuma vez falou sobre o que daria a Ana Clara, apenas sobre o que ela compreendia dele. Ana Clara é muito tranquila, ele disse. Ela me entende. Ele dizia isso como um elogio, mas eu entendi a mensagem claramente. Ela é fácil de controlar. Ele era atencioso com ela, quase de forma performativa. Comigo, nem um agradecimento completo.
Quando o jantar terminou e comecei a tirar os pratos, ele nem me olhou. Naquele momento eu soube. Talvez esse homem gostasse da minha filha, talvez até gostasse da companhia dela, mas ele não a respeitava. E certamente não respeitava a família dela. Ainda assim, não disse nada, porque não cabia a mim escolhê-lo para ela. Meu papel não era bloquear seu caminho, mas garantir que ela sempre tivesse um caminho de volta, um lugar seguro para pousar se o caminho que escolhesse se torcesse. E foi isso que fiz todos esses anos. Observei-a, quieta, paciente, perseverando. Via engolir cada decepção, cada indignidade, cada silêncio pesado no jantar quando sua opinião não era pedida nem seu esforço reconhecido. Via viver a versão do casamento que eu também conhecia. E agora, todos esses anos depois, vejo em sua postura as mesmas sombras que um dia carreguei na minha. Mas dessa vez, a história terminará diferente, porque agora não sou apenas a mulher ao fundo, preparando e passando roupa. Sou a que está na porta, mantendo afastadas as pessoas que nunca a viram como algo além de uma extensão do que podiam suportar. No ano em que Ana Clara se casou, eu mesma dei a ela o vestido de noiva e as joias. Ela ficou lá, com seu véu, chorando como uma menininha, segurando minha mão e dizendo: "Mãe, vou ter uma boa vida." Eu também chorei, mas não porque ela estava indo embora. Chorei porque no fundo já ouvia uma voz sussurrando: "Ela vai sofrer mais cedo ou mais tarde." Depois que ela se mudou com Rafael, eu aparecia de vez em quando para ajudar com o bebê e as refeições. Ela tinha acabado de dar à luz Sofia. Estava exausta, mal conseguia terminar uma frase sem adormecer. Rafael era educado comigo, aparentemente, mas sua cortesia sempre tinha um tom, como se eu fosse uma visita que abusava da hospitalidade. Lembro-me de uma vez, durante o jantar, comentei casualmente: "A tosse de Sofia pode melhorar se você aplicar uma compressa quente à noite." Rafael, sem nem levantar os olhos, respondeu secamente: "É um problema comum, sempre passa, não precisa se preocupar." Em outra ocasião, Ana Clara mencionou que estava pensando em procurar um emprego de meio período. Antes que ela terminasse, Rafael a interrompeu: "Seu corpo não é mais o mesmo. Não seria melhor ficar em casa descansando?" E então teve o dia em que ele brincou durante o jantar. "Não é natural que a Beatriz ajude com o bebê, não é como se ela estivesse trabalhando." Ele riu como se fosse nada, mas para mim soou como chumbo. Não disse nada, porque sabia exatamente o que via. Não um homem descuidado com suas palavras, mas um homem habilidoso no controle. Um momento que nunca esquecerei. Eu estava na cozinha, lavando pratos. Sofia entrou correndo, chorando e pedindo chocolate. Eu disse com carinho: "Você pode comer depois do jantar." Ela gritou: "Por que eu deveria te ouvir? O papai diz que você é só a empregada." Ana Clara ouviu. Vi sua expressão congelar, mas tudo o que ela fez foi se aproximar e sussurrar: "Mãe, desculpe-me, vou falar com ela." Ela não falava sério, e isso foi o que partiu meu coração. Não as palavras da criança, mas como minha filha aprendeu a se desculpar por todos, menos por si mesma. Como aprendeu a carregar o peso do comportamento alheio como se fosse dela. Ela nunca levantou a voz para Rafael, nunca confrontou os pais dele. Engoliu a dor, sorriu apesar do sofrimento e tratou a injustiça como parte do contrato de casamento. Rafael nunca lavava pratos, nunca trocava fraldas. Nas raras ocasiões em que pegava uma vassoura, era aclamado como o marido perfeito. Ana Clara, enquanto isso, tornou-se o trabalho não remunerado do lar, sem folgas, sem compensação, sem reconhecimento. Uma noite, levantei-me para pegar um copo d'água e os ouvi pela porta entreaberta do quarto. Rafael gritava: "Meu Deus, você pode parar de me chantagear emocionalmente por uma vez? Só porque sua mãe está aqui, acha que pode se comportar mal?" Fiquei lá, com a mão trêmula. Minha filha havia se tornado o saco de pancadas dele, e ela nem tinha direito de protestar. Fiquei acordada a noite toda na sala, temendo que pela manhã ela sorrisse novamente como se nada tivesse acontecido. Algumas noites, quando não conseguia dormir no quarto de hóspedes, pegava meu diário e escrevia. A primeira página dizia: "Minha filha esqueceu que também merece ser amada." Continuei escrevendo, dia após dia. Não para montar um caso, não para começar uma guerra, mas para me lembrar. Um dia ela vai acordar, e quando isso acontecer, serei eu a dizer a ela: "Você não está louca, não é egoísta. Você está finalmente, felizmente acordada." Naquele dia, quando Ana Clara me ligou, sua voz não era a de costume. Não, ela não chorou, não reclamou. Apenas disse, em voz baixa:
Mãe, não vou voltar para casa no Natal. Vou fazer uma viagem. Fiquei em silêncio por um momento e depois respondi. Que bom, querida. Uma viagem pode te fazer bem. Então, desliguei. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala, com os dedos agarrados à velha xícara de chá que usei por mais de uma década, mas minhas mãos estavam frias, como se segurassem uma pedra. Eu sabia o que ela queria dizer com viagem. Não eram férias, era uma fuga. Eu vi a verdadeira natureza de Rafael e Sofia por anos. Aquela ligação de Ana Clara não foi um pedido. Foi uma libertação. Foi a permissão dela para finalmente se soltar. Fiquei acordada a noite toda e peguei o livro de contabilidade de couro preto escondido debaixo da minha cama. Ele continha os registros do dinheiro que guardei discretamente após vender nossa antiga casa de família. Eu dizia a mim mesma que era para emergências, para minha velhice, mas agora percebia que estava lá sem motivo. Ana Clara precisava disso para sobreviver, para partir. Não era sobre habilidade. Ela podia ganhar seu próprio dinheiro. O que ela precisava era de uma plataforma de lançamento. Algo que fosse dela, completamente dela. Na manhã seguinte fui ao banco. O funcionário perguntou: deseja incluir uma nota com a transferência? Eu disse: sim, escreva. Pela vida da minha filha, não reembolsável. Esse foi o momento em que entendi. O que eu estava esperando todos esses anos não era que Ana Clara mudasse. Era que eu parasse de fingir que não via o que estava acontecendo. Que parasse de ser a mãe silenciosa que sempre fica à margem. Naquela noite, escrevi outra página no meu diário. Dizia: ela não estará em casa, mas sei que, finalmente, está começando a trilhar seu próprio caminho. Não será fácil, mas pelo menos será dela. Fechei a caneta e apaguei a luz. Estava escuro lá fora, mas eu me sentia em paz. Por quê? Porque eu sabia que tinha dado a ela a rede de segurança que ela nunca pediria, mas que sempre mereceu. 3 dias após Ana Clara deixar o país, Rafael e Sofia apareceram novamente na minha porta. Tinha acabado de chover. O ar ainda cheirava a terra úmida e rica. Eles ficaram lá, com sorrisos largos demais para serem verdadeiros. Vovó, só queríamos ver como você está, disse Sofia, com uma voz alegre, tirando uma caixa de rolinhos de canela perfeitamente embrulhados. Seus favoritos. Não os peguei. Apenas me afastei para deixá-los entrar. Não porque tivesse amolecido, mas porque queria ouvir exatamente a que jogo eles estavam jogando. E bem na hora, assim que a caixa estava na mesa, Rafael falou primeiro. Olha, soubemos que Ana Clara está bem. Uma viagem, né? Sofia acrescentou rapidamente. Ela postou aquela foto da Aurora. Impressionante. Até meus amigos ficaram com inveja. Não disse nada, apenas servi um copo d'água para cada um. Vi-os trocar olhares, como se tentassem decidir quem falaria. Finalmente, Rafael pigarreou e disse as palavras que estavam na ponta da língua o tempo todo. Olha, soubemos que você vendeu a casa recentemente. E bem, Ana Clara recebeu os fundos. Coloquei minha xícara na mesa e olhei nos olhos dele. Quem te disse isso? Rafael deu uma risadinha envergonhada. Ah, nada demais. Só algo que ouvimos. Pensamos que talvez Ana Clara esteja sob muita pressão para gerenciar isso sozinha, então nos perguntamos se... Eu o interrompi. Se o quê? Sofia se inclinou com um sorriso. Se pudéssemos ajudá-la a administrar. Somos mais jovens, entendemos melhor de investimentos. Podemos ajudá-la a esticar as finanças. Sorri, mas não era um sorriso caloroso. Era fino, como a primeira camada de gelo sobre um lago de inverno. Transparente, delicado e afiado o suficiente para cortar. Vocês dois sabem que eu dei esse dinheiro a ela, não é? Disse lentamente. Eles se olharam, subitamente inseguros. Acham que sou uma velha tola que entrega dinheiro quando alguém chora ou sorri? Minha filha conquistou esse dinheiro a duras penas, sobrevivendo. Nenhum de vocês tocará um centavo. O sorriso de Rafael desapareceu. Sua boca se torceu, como se ainda quisesse salvar a conversa. Olha, isso é só um mal-entendido. Nós não... Eu disse com frieza. Não há mal-entendido. Eu ouvi como você tratou minha filha, como a desperdiçou, como gastou o dinheiro dela e ainda teve a audácia de repreendê-la como uma criança. Eu te ouvi dizer, sua mãe está aqui, então agora você se comporta mal. Achou que eu não ouvi? Sofia levantou-se de um salto e bateu na mesa. Você está tentando sabotar nosso casamento.
Minha mãe nunca disse nada de ruim sobre você. Soltei uma risada amarga. Claro que não, ela te protegeu, mas eu não. Agora, só protejo ela. Caminhei até a porta e a abri. Já disse o que vim dizer. Não vão tocar nesse dinheiro. E se algum de vocês aparecer aqui de novo, chamo a polícia. Não pensem que idade é sinônimo de fraqueza. Sei exatamente do que sou capaz. Eles ficaram paralisados no umbral, atordoados. Rafael foi o primeiro a se virar, com a mandíbula apertada. Sofia me lançou um olhar fulminante que poderia ter causado um incêndio e o seguiu. Fechei a porta e, quando a tranca clicou, exalei longa, lenta e firmemente. Eu temia que Ana Clara voltasse a ser arrastada. Ela sempre foi gentil, sempre disposta a ceder, a fazer acordos no último segundo. Mas, após aquela conversa no escritório dela, eu vi. Ela havia mudado. Não era mais a mulher que costumava ser. Alguns dias depois, entrei escondida na audiência dela. Sentei-me na última fileira, oculta atrás de uma coluna. Observando-a com um terno impecável, de pé, ao lado da mesa dos demandantes. Ela não chorou, não se abalou quando o advogado de Rafael tentou distorcer os fatos, fazer perguntas para confundir e encurralar. Ana Clara respondeu com clareza e calma. Sua voz era firme, seu olhar seguro. Ela não era mais a mulher que engolia a dor. Era algo mais agora, como uma espada que foi afiada lentamente a cada ano que permaneceu em silêncio. E naquele dia, diante de todos, ela finalmente a ergueu e se libertou. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de orgulho. Após a audiência, sentei-me do lado de fora, num banco de metal frio, por 30 minutos, deixando o vento bater no meu rosto. Percebi que não estava esperando que ela ganhasse o caso. Estava esperando que ela ganhasse sozinha, sem se desculpar, sem se encolher. Naquela noite, ela me enviou uma mensagem de voz. Havia vento ao fundo enquanto ela dizia, em voz baixa: "Mãe, não se preocupe comigo, já estou bem." Fiquei olhando aquela mensagem por um tempo. Sorri, apesar da dor no peito. Na manhã seguinte, caminhei até o centro de idosos da cidade. Era um lugar por onde passei centenas de vezes, mas nunca entrei. Sempre me disse que precisava ficar em casa, caso Ana Clara precisasse de mim. Mas agora, eu sabia. Ela não precisava de uma mãe esperando nos bastidores. Ela havia se tornado sua própria rede de segurança. Era hora de eu também me dar uma vida. Inscrevi-me numa aula de cerâmica e num grupo comunitário de leitura de memórias. No primeiro dia, a professora pediu que cada um escrevesse uma frase que nos definisse. Escrevi. A decisão da qual mais me orgulho na vida não foi dar a vida a ela, mas apoiá-la. Após a aula, uma mulher mais velha se aproximou e tocou meu braço suavemente. Essa frase, disse, era para quem? Minha filha? Respondi. Ela assentiu. Deve ser extraordinária. Sorri. É. De verdade, ela é. Naquela noite dormi profundamente. Não acordei no meio da noite. Não sonhei com todas aquelas jantas em que fiquei sentada, engolindo o silêncio e a raiva. Ana Clara não precisa mais que eu intervenha, e eu, finalmente, estou aprendendo a sair. Não fui a fuga dela. Fui a força que a impulsionou quando ela mais precisou. Agora, ela caminha com sua própria força. Então, vou dar a volta e caminhar para uma vida que finalmente é minha. A primavera chegou. As flores do meu jardim começaram a desabrochar. Preparei uma xícara de chá e enviei uma mensagem a ela. Querida, eu também estou bem. Não olhe para trás. Siga seu caminho. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!